Boa noite. Eu sou a Cris Dias, eu venho do Santuário Jesus Misericordioso, faço parte de uma obra de divulgação da Divina Misericórdia que chama Só pela Misericórdia. Se você tiver um tempinho, procura lá no Facebook. Esse é meu filho Gabriel. Acho que ele só queria se apresentar. Esse é o Gabriel, essa que está aqui comigo é a Maria Júlia, sou casada com o Tiago. Hoje eu vim falar sobre o segundo pecado capital. Quem estava aqui na semana passada? Muito bem. Quem estava? Conte-me. O que vocês aprenderam a semana passada? Um de cada vez, fala alto. Não é prova não, gente, pode falar. Qual foi o pecado da semana passada? Soberba. E o que significa soberba? O que significa soberba? Alguém soprou assim bem lá no fundinho, orgulho. O que mais? Muito bem. O senhor anotou, né? Muito bem. Achei que o senhor tivesse anotado, eu já ia te dar o parabéns por anotar, porque é uma excelente tática. Hoje nós vamos falar sobre a avareza. Todo mundo sabe o que é avareza? Se sabe, nós vamos aprender hoje de uma outra forma. Mas é importante nós falarmos da inspiração de Deus para falar sobre esses pecados capitais. A gente ouve o nome, né? Pecados capitais. O que será que isso significa? Ele tem a ver com a raiz de todos os pecados. Então, a cada sexta-feira, vocês vão aprender sobre um pecado que é a raiz de muitos outros. É como se fosse uma árvore. Então, hoje eu vou falar sobre a avareza, que é o tronco principal da árvore, só que ela tem vários galhos. Ou seja, a avareza gera outros pecados. E nós precisamos entender sobre isso, porque quantas vezes a gente fala assim, eu não vou me confessar porque eu não tenho pecados. Alguém já falou isso? Não precisa levantar a mão. Não se exponha. Mas às vezes a gente fala, eu não vou me confessar porque eu não tenho pecado. Significa que a gente não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus, porque é impossível nós não termos pecado. O catecismo tem uma fala sobre o pecado que eu acho bem interessante. O catecismo da Igreja Católica diz que nós temos uma inclinação ao pecado. Eu acho isso bem interessante para a gente tentar ilustrar um pouco essa noite. O que é uma inclinação? Como é mesmo o seu nome? Henrique, vem aqui, Henrique. Fica aqui do meu ladinho. Menino que toca? Não, você está ocupado, vem aqui você. Como é mesmo seu nome? Caio, fica aqui do meu outro lado, Caio. Vai um pouquinho mais para lá, Henrique. Eu tenho uma inclinação ao pecado. Você é o pecado, tá bom? Você é a santidade, tá bom? Vamos trocar. Eu acho que você agiu com soberba. Vai, troca. Você é o pecado. Você é a santidade. Não age com soberba. Então você perde seu posto. Eu tenho uma inclinação ao pecado. Ou seja, eu estou inclinada. Agora troquei vocês. Qual é o seu nome mesmo? Caio. Então significa que eu estou mais próximo. Eu tenho uma tendência a uma alma inclinada ao pecado. Mas todos nós somos chamados à santidade. Principalmente através do batismo, nós somos chamados à santidade. Só que às vezes a gente esquece desse chamado à santidade. E como nós somos inclinados ao pecado, é mais fácil a gente tombar para que lado? Pro lado de cá, que nós já estamos tombadinho, porque eu já estou inclinada para o lado de cá. Então, a tradução, né, o que o catecismo ensina sobre o pecado é isso. Nós temos uma inclinação ao pecado por conta do pecado original. Pode sentar pecado, pode sentar santidade. A gente tem uma inclinação ao pecado por conta do pecado original de Adão e Eva. E se a gente entende que nós temos essa inclinação para o pecado, a gente vai entender a raiz de muitos dos nossos males. E aí, quando a gente começa a conhecer o que são os pecados capitais, a gente vai ver que a gente tem um pouquinho de cada um deles.
E talvez vai chegar algum pecado que você vai falar, eu tenho muito desse pecado. Dos outros eu tenho um pouquinho, mas desse eu, quase que eu sou inteiramente esse pecado. Quando a gente faz esse conhecimento, é importante para a gente entender como eu posso combater esse pecado. E é por isso que existe a virtude. A virtude é como se fosse o poder que combate aquele pecado. Como eu posso trabalhar com esse pecado para que ele não seja dominante em mim, para que eu não tenha esta inclinação ao pecado, mas que eu saiba lidar com ele. Que antídoto, que poder, o que eu vou usar para combater o pecado da avareza? Nós vamos falar sobre isso hoje também. Então é importante nós sabermos dessa inclinação, por isso que nós devemos recorrer sempre à confissão. Tem santos que se confessavam diariamente, semanalmente, e essa é uma experiência que nós devemos trazer para a nossa vida. Cada um tem uma necessidade. Eu costumo dizer que a nossa vida espiritual, ela tem um termômetro. Quando você sente que esse termômetro está esfriando, se pergunte, há quanto tempo eu não me confesso? Porque se a gente também for deixando, a gente vai achando que a gente não tem pecado. Porque entra no esquecimento. Mas a nossa vida espiritual, ela é um termômetro. E a gente precisa estar com esse termômetro sempre no quente, que é perto da graça de Deus. Se a gente está esfriando, é porque alguma coisa aconteceu, eu estou mais inclinada ao pecado do que à santidade. E aí hoje nós vamos falar sobre a avareza. Para falar sobre a avareza, eu vou pedir para você ir lá na sua Bíblia. Primeira carta ao Timóteo. Novo Testamento. Timóteo. Timóteo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Acharam? Misericórdia. O menino que eu brinquei que agiu com soberba vai virar brincadeira, tá? Nem sei qual dos dois foi aí. Deixa eu justificar, né? Vai que a pessoa... Timóteo 6, versículo... Primeira carta ao Timóteo 6, versículo 10. Alguém está precisando de ajuda? Não? Quem não trouxe a Bíblia, preste atenção. Então, como eu disse, eu dei essa introduçãozinha simples sobre o pecado para que ele fique bem memorizado aqui na nossa mente. E nós temos essa inclinação ao pecado. A avareza, nós vamos pensar que hoje ela é um tronco principal da árvore e que ela ramifica outros pecados. E o que é a avareza? É uma palavra meio estranha, feia, difícil de entender. A avareza é um apego excessivo a bens materiais. É um amor àquilo que é passageiro, bens materiais. E aí lá em Timóteo, nós vamos ouvir assim. Timóteo 6:10. Cadê? Eu vou começar a ler do 7, tá? Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e muitos desejos insensatos, perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Versículo 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastam da fé, e a si mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Olha para mim, grifa essa palavra, guarda, porque qualquer dia ela vai ser útil para você. Deus sabe, Jesus sabe que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos da roupa, a gente precisa de algumas coisas. Às vezes a gente tem algumas necessidades nesse mundo de hoje, mas o que a palavra nos ensina? Que a avareza é esse amor ao dinheiro. O que é o amor? O que a gente entende por amor?
E o que Deus nos ensina sobre o amor? Amar a quem? Sobre todas as coisas? A Deus. E quando nós trocamos esse amor pelo dinheiro, o dinheiro é algo que passa, é um bem passageiro. E a leitura nos mostra que nós não devemos levar nada desse mundo. E de fato, quando nós formos daqui, nós não vamos levar nada. Nós vivemos num mundo hoje que é importante a gente pensar na providência da nossa casa, no sustento dos filhos, numa faculdade. Ok, tudo bem. Jesus já dizia, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas nós não podemos misturar as ordens e confundir essas ordens. E a avareza é este pecado da confusão, que tira o lugar das coisas de Deus e coloca outras coisas que vão passar. E às vezes a gente acha isso tão distante de nós. E eu fui pedindo para Deus a graça de trazer isso para perto da nossa realidade. Em que situações nós podemos ser avarentos? Quando você recebe um troco errado, você devolve? Não precisa balançar a cabeça para mim não, mas pensa aí, de repente você nunca recebeu um troco errado. Será que você recebesse, você ia devolver? É uma situação simples, do nosso dia a dia. Eu lembro uma vez, não faz muito tempo não, eu encontrei um envelope de dinheiro no banco. Cheguei no caixa e aí tinha um envelope. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu falei, que estranho. Aí eu abri o envelope meio assim. Eu falei, vai que é uma bomba. Como se eu abrisse assim, a bomba não fosse explodir em mim. Aí eu vi tipo um bolo de dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu chamei o segurança e falei, segurança, alguém esqueceu o dinheiro aqui. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele perguntou, é de alguém? De alguém? Ninguém se manifestou. Ele falou, então vem cá que você vai ser testemunha. A gente vai levar para o gerente e vai contar. E eu fui, fiquei lá, tipo, igual cachorro magro. Nossa, será que alguém vai me dar uma recompensa, né? Tanto dinheiro aqui, que falta vai fazer R$100. E aí eu fiquei ali e tal. Ele conferiu, beleza. Ele falou assim, a gente identificou uma pessoa que acabou de sacar exatamente essa quantia, talvez seja dela. Ela é dessa agência, a gente vai fazer o contato com ela. Deixa seu telefone, se de repente ele quiser te agradecer, te dar alguma gratificação. Eu deixei, mas não deveria ter deixado até. E aí, assim, o mais interessante, eu saí dessa situação, mas tão feliz, tipo igual o menino da santidade aqui, tipo, tão feliz, que aí eu cheguei na igreja e fui falar com o padre. Falei, padre, eu achei um envelope, tinha R$5.000 e eu devolvi. Aí ele olhou para mim assim, bem sério, você não fez mais que a sua obrigação. Foi por causa de um pacotinho de moedas que Judas se perdeu. Falei, tá bom. E tipo, é isso. Por que Judas se perdeu? Porque ele trocou Jesus por 30 moedas. Então, se a gente for pensar na Bíblia, né, tantos exemplos de pessoas que usaram dessa mesma forma de Judas e outras que utilizaram a virtude que combate a avareza, que é a generosidade, a gente vai entender a quem nós queremos seguir. E eu citei esse exemplo porque faz parte do nosso cotidiano. A gente acha dinheiro na rua e às vezes a gente sabe quem é o dono e não devolve. A gente fala muito desse jeitinho de brasileiro para fazer as coisas, né? Eu sou assistente social de formação e eu fico preocupada, assim, quantas pessoas dão um jeitinho para ganhar a Bolsa Família? Tem direito? Se não tem, não tem que dar jeitinho. Dá um jeitinho para se aposentar. Isso aqui faz parte da nossa realidade. Porque senão a gente fica falando das coisas lá longe, né? Vai falar, eu não tenho riqueza para acumular mesmo. Mas será que se você tivesse, você agiria com honestidade? Será que quando alguém confia para a gente, de repente, algum cargo, alguma situação que envolve dinheiro, como é que a gente lida com isso? São vivências simples do nosso dia a dia. E aí a gente vai dando os nossos jeitinhos. Os jeitinhos de repente, acumular um dinheiro indevido. O jeitinho de não pagar quem deve. O jeitinho de, enquanto funcionários, trabalhadores, que a gente tem horário para, de repente, horário para entrar e sair. Quando eu tento tirar vantagem disso. Quando eu tento, de alguma forma, tirar uma vantagem no meu trabalho. Quando eu tenho que contratar um funcionário. Vou ter lá na minha casa uma empregada, uma babá. De que forma eu faço isso?
De que forma eu estou pagando para a pessoa que trabalha comigo? Será que eu estou sendo justo com o que ela merece ser pago? Então, às vezes, a gente reclama de pessoas que estão lá em cima, da corrupção, do poder, mas aqui entre nós, onde nós estamos, na administração de um dinheiro dentro da própria igreja, dentro da nossa própria casa, de um bem da família. Quantas famílias a gente sabe, conhece, que quando chega a hora de dividir herança, o que acontece? Briga. Porque isso tem a ver com o apego às coisas materiais. E eu tenho uma relação com esse pecado, uma relação muito particular. Quando o Rony falou para mim que eu ia falar sobre a avareza, eu falei, Jesus, não tem outro pecadinho para eu falar, tem que ser esse mesmo. Porque Deus sabe das minhas limitações. E é por isso que eu falo, quando a gente se conhece, a gente precisa praticar a virtude que combate esse pecado. Então, a partir do momento que você vai vindo toda sexta-feira, você vai se conhecendo. E o que você vai usar para combater esse pecado? De repente você se identifica hoje e fala, caramba, acho que esse é meu pecado mesmo. É aquilo que é mais forte em mim. Administração errada de cartões de crédito. Hoje, muitos brasileiros estão endividados. Porque administram mal o dinheiro que tem. Se eu tenho R$900, é 900 que eu tenho que cuidar. Se eu tenho 500, 10 mil, não importa quanto. Mas é isso que eu tenho que administrar. E aí a gente faz gastos superiores a isso. A gente não consegue, de repente, guardar para uma necessidade. Outra dificuldade que a gente tem, que tem a ver também com o pecado da avareza, Deus trazia para mim essa realidade do dia a dia, o nosso compromisso com as coisas da igreja, com o dízimo. Às vezes é o pouco que eu tenho que dar, mas a gente não consegue ser fiel naquele pouco que nós deveríamos dar à igreja e a gente ainda critica. Mas por que eu tenho que pagar dízimo? Mas está tudo tão bem lá, ninguém está precisando do meu dinheiro. Né? E a gente não entende essa necessidade do que é importante dar para o outro. E a avareza, ela traz essas consequências em nós. Nós passamos a ser indiferentes à necessidade do outro. Independente de quem seja esse outro. Se esse outro é o patrão, é o funcionário, é a igreja, é alguém que passa fome. A gente começa a ter um coração indiferente. Porque o avarento sempre quer para si. Sempre quer construir aquilo para ele, né? E esquece desse amor ao próximo. E esses exemplos que eu dei são exemplos cotidianos. Mas se a gente for pensar, é do pecado da avareza que saem os outros galhos do roubo, dos grandes roubos, das fraudes e de inúmeros outros exemplos. Se a gente for pensar, grandes histórias que a gente ouve de roubos na TV, no jornal, sempre estão ligados, eles nunca param num roubo, né? Tipo, esse deu certo, a gente conseguiu bastante, vamos ficar por aqui. Não, terminou esse, é outro. E sempre planejando um maior. E aí as pessoas vão se envolvendo nisso, mas isso é consequência de um pecado capital que está gerando outros, que é o pecado da avareza. Então, é esse apego, esse amor. Nós estamos invertendo as ordens da nossa vida, de quem nós devemos amar sobre todas as coisas. Nós estamos amando muitas vezes o dinheiro, as coisas dessa terra, inclusive acima de Deus. E aí, eu fiquei pensando, quem na Bíblia é exemplos de combate à avareza? Que histórias nós temos? Recentemente, muitos de vocês aqui ouviram a história da viúva, certo? Quem aqui já ouviu a história da oferta da viúva perfeita contada por mim? Contada por mim não, é tipo pela Bíblia, mas que eu gosto de contar dela. Essa é uma história, gente, a viúva perfeita. A oferta dela perfeita. Ela só tinha 2 moedas. Ela doou tudo. Ela não ficou com nada para ela. E a generosidade que combate a avareza é exatamente isso. Tem uma frase
que eu fiz em algum momento da minha vida, que eu não vou recordar quando foi, mas eu anotei assim: quando Jesus pede uma coisa para nós, é inútil nós darmos outra. Então, se Jesus pediu para ela as 2 moedas, era inútil ela tentar dar outra coisa. Ela não ia ser feliz naquilo. E a generosidade é quando você faz com alegria, não como obrigação. Ai, que saco, vamos lá dar essas 2 moedas. Ai, que saco, vamos pagar esse dízimo, né? Para ninguém depois ficar jogando na minha cara, para me chamarem lá na frente na hora dos aniversariantes, senão vão saber que eu não sou a dizimista da paróquia. Então, tem que ser com alegria. E a viúva nos ensina isso. Quando a gente pensa naquela pecadora que entrou lá onde Jesus estava jantando, se eu não me engano era a casa de Nicodemos. Aquela pecadora entrou com um vidro de perfume. Lembram dessa história? Ela entrou com um vidro de perfume. O que Judas disse e os outros apóstolos disse quando ela abriu aquele vidro e começou a jogar ali em Jesus, nos pés de Jesus? Falou, mas o perfume é caro, mas é dinheiro, para que ela desperdiçou esse perfume? Ele estava preocupado com o quê? Com o bem material, o que aquele perfume simbolizava, o valor que ele custava na sociedade naquele momento. Só que o perfume não foi desperdiçado. Ele banhou Jesus e aquele perfume ficou sobre aquela casa. E para Jesus aquilo foi um ato de amor, porque ela fez sem pensar que era um perfume caro. Uma mulher generosa. Eu fico pensando na história do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Gente, se eu estivesse numa multidão de 5.000 pessoas e o milagre fosse o do chocolate, cara, eu pegava o meu chocolate, eu ia embora. Você iria contar que você estava ali com 5 quadradinhos de chocolate para dividir com 5.000 pessoas? Eu não iria, gente. É a minha fraqueza. Mas é isso. Será que se você fosse um menino com 5 pães e 2 peixinhos, você ia falar, ô Jesus, chama seus apóstolos aqui que eu tenho comida para dividir para todo mundo. Se você ia fazer isso, louvado seja Deus. Mas a maioria das pessoas não iam fazer isso. Porque nós temos essa inclinação ao pecado. E feliz aquele que combate esse pecado com a virtude da generosidade. Como este menino fez. E graças a esse menino, ele marcou a história da humanidade com o milagre da multiplicação dos pães. Se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse sido avarento e falado, não, vou guardar isso aqui porque pelo menos eu garanto o sustento da minha família, talvez esse milagre não existiria. E nós temos o próprio Jesus, a própria Maria. Maria, gestante, no início da gestação, pôs-se a caminho da casa de Isabel para levar a salvação para aquela mulher, para levar a salvação para aquela casa e para servir. E ficou ali servindo 3 meses. Ninguém pediu isso para ela. Ela fez porque ela quis. E quem aqui já ficou gestante sabe que não é fácil. E Maria se dispôs a ir gestante. E a casa não era perto. Não dava para ir de carro nem chamar Uber. Então, assim, houve um despojamento dela em ir. E ela depois teve que voltar. E quando ela voltou, ela estava mais barriguda do que quando ela foi. Mas ela foi. Quando ela estava nas bodas de Canaã, ninguém perguntou para ela, ninguém pediu ajuda para ela. Mas ela viu a necessidade daquelas pessoas. E ela se dispôs na própria cruz de Cristo. O ato dela aceitar ser mãe de Jesus. Ela poderia falar, eu tenho a vida inteira pela frente. Mas aquilo que ela acreditava não estava preso no que é passageiro. E o próprio Jesus é sinal maior de generosidade. Porque Ele escolheu nos dar a salvação. Ele escolheu morrer em nosso lugar. Foi uma escolha. E aí eu quero que você vá lá em Marcos 10. Para nós encerrarmos. Eu sou apaixonada pelas narrativas de Marcos. Eu acho que eu uso muito elas. Porque Marcos conta em detalhes. E eu adoro detalhes.
Mateus 10, 17. Quem está com a Bíblia achou? Esse evangelho que eu vou ler agora, ele está narrado em Mateus, em Lucas e em Marcos. Mas eu vou ficar com a tradução do Marcos. Em algumas traduções está como jovem rico, nessa aqui está o homem rico. Marcos narra assim: ao retomar o seu caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometerás adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não fraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o homem replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, contristado com esta palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Essa palavra dói no meu coração, não sei no seu. Mas esse homem, que em algumas traduções diz que é um jovem, nessa aqui diz que é um homem rico, ele era gente como nós. Já pensou nisso? Ele sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você está aqui? Minimamente você sabe quem é ele. Ele seguia Jesus, porque ele sabia onde Jesus estava. Ele seguia Jesus. E quando ele viu Jesus, ele se atirou nos pés de Jesus. E ele não chama Jesus de qualquer coisa. Ele chama Jesus de mestre. Bom mestre. Não é qualquer pessoa que chama Jesus de bom mestre. E cada vez que eu vou pensando nisso, vai doendo. Porque eu falo, gente, ele era gente da gente. Ele é como nós. E aí ele falou, bom mestre. E ele sabia, ele não diz assim, o que é preciso eu fazer para te seguir? Porque ele já sabia que ele seguia Jesus. Mas ele fala, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Nós que estamos aqui, que já caminhamos um pouco com Jesus, não importa quanto tempo, nós sabemos que o que nós queremos é a vida eterna. E nessa noite o Senhor vem reforçar para nós, vem nos ensinar que para se ter a vida eterna é preciso não ter amor àquilo que é material, aquilo que passa e vai passar mesmo. E esse homem como nós, perguntou, o que eu preciso para ter a vida eterna? E aí Jesus diz para ele os 10 mandamentos. Cara, ele já fazia tudo isso aqui. Ele já honrava o pai e a mãe dele, ele já não fraudava. Para o cara ter muito dinheiro e ele disse que ele não fraudava na frente de Jesus, ele era honesto. E aí ele fala tudo isso na frente de Jesus. Jesus fala tudo isso para ele, ele fala para Jesus, eu já faço tudo isso. Eu já faço tudo isso. E detalhe, esse homem, esse jovem, era alguém constante na fé. Porque ele faz desde quando? Desde a juventude. Desde que ele era jovem, criança, mas ele já fazia isso há algum tempo. Ele não começou a fazer naquela hora. Ele era alguém que já praticava os mandamentos e ele queria algo a mais. Como eu quero, como você quer. E aí, Jesus, eu amo, porque Marcos fala assim, fitou. Toda vez que Jesus fala fitou, tipo, ele olhou para Maria Madalena, ele viu a viúva lá depositando oferta, ele olhou, e quando ele olha, se segura. Então ele olhou nos olhos daquele homem, e ele disse, apenas uma coisa te falta. Meu, só faltava uma coisa para o cara ganhar a vida eterna. Para você falta quantas? Para mim falta quantas? Detalhe, é melhor não falar.
Mas para aquele cara só faltava uma coisa. E Jesus falou: vai, vende tudo o que você tem. Eu não sei quanto era esse tudo, mas diz que ele era muito rico. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. O que me chama a atenção é porque este homem tinha o poder da escolha nas mãos dele. Ele não falou assim para Jesus: Jesus, eu vou lhe perguntar para minha mãe se eu posso vender tudo, e aí eu volto para dizer para o Senhor. Ele não dependia de ninguém. O poder da escolha, o direito da escolha era dele. Ele tinha o poder de escolher vender tudo ou não. E é aí que eu tirei essa lição de que quando Jesus te pede uma coisa, é inútil você tentar dar outra. Ele pediu para esse jovem, o jovem insistiu, esse homem insistiu. Esse homem queria a vida eterna. E ele foi questionando Jesus para saber que caminho ele fazia para chegar à vida eterna. Só que quando Jesus falou para ele o que era preciso, ele não conseguiu seguir adiante. Ele saiu triste e pesado, triste. Porque a palavra diz que ele possuía muitos bens e ele não conseguiu fazer isso. Depois a Bíblia nunca mais tocou na história dele. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas essa palavra o Senhor me pedia para trazer nessa noite. Sobre o homem rico. E o quanto ele tem a ver com cada um de nós. Talvez, enquanto eu fui falando aqui, você foi pensando um pouco. O que esse homem tem a ver com você, com a sua história? O que esses exemplos que nós partilhamos aqui tem a ver com você? Eu queria convidar você a vir aqui no centro, aqui ó, no corredor. Sair do seu lugar, ficar de pé aqui no corredor central. Vamos lá? Não precisa ficar bem em fila, se quiser ficar um do lado do outro, pode ocupar o corredor central. Se quiser ocupar também a lateral, de repente se a central ficar muito cheio, pode ocupar o corredor lateral. Eu quero convidar você aqui, levantou e se dispôs a esse chamado de estar aqui de pé. Eu quero te fazer um convite a fechar os teus olhos e não abrir. Só abrir quando terminar essa experiência. E de olhos fechados, eu quero que você pense o que Deus mais te tocou nessa palavra dessa noite. O que Deus mais tocou no seu coração. Onde foi aquele apertinho que você falou: ah, isso aqui me incomodou. Isso aqui foi para mim. Foi o Espírito Santo me incomodando, falando comigo. E eu quero que você imagine o que nós começamos essa pregação, falando sobre este termômetro. E quero que você se imagine agora como este homem rico, como este jovem rico. Imagine você aí cheio das suas riquezas, dos seus amores. Para você sentir o que Deus quer para você nessa noite, é preciso que o Espírito Santo conduza este momento. E você aí se imaginando como jovem rico, eu quero convidar você a rezar com essa canção. E você, conforme você for percebendo pelo Espírito Santo de Deus que você não respondeu ao Senhor na medida que Ele te pedia, como um jovem rico, como outros exemplos que nós citamos, cada vez que você perceber que você não correspondeu, você discretamente vai dar um passo para trás. Não importa se você esbarrar em alguém, você não vai abrir os seus olhos.
E se você perceber que você correspondeu, conforme o Espírito Santo for te iluminando, nós vamos cantando essa música. Eu peço àqueles que puderem estar em intercessão nesta hora. Conforme você for sentindo que o Espírito Santo vai te dizendo, olha, aqui você correspondeu, nessa situação você correspondeu, você dá um passo à frente. Mas nas outras situações que você sentir como jovem rico, que afastou-se e entristeceu, que você dê esse passo atrás. E que essa canção seja a tua oração. Que o Espírito Santo possa mover em nosso meio, trazer movimento à nossa oração. E que tudo que foi falado nesta noite, desde a hora que você pôs o pé aqui dentro, possa cair na terra do seu coração e ir trazendo os frutos já nesta noite. Abre os teus lábios e fecha os teus olhos. Cante, reze. Derramaram meu passado em ti. Canta, jovem rico, canta. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Diga hoje. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu É sei. importante que você movimente-se, Pois tu sabes seja para frente ou para onde eu trás, andei. mas que no decorrer dessa música você se Conheces bem movimente. o meu perfume, mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Esse é um bem que não passa, não passa. É tudo que tenho. Se você quiser, estende seus braços. Recebe Bate o meu no peito, nada. diga meu nada. Refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Abre os teus lábios e vai conversando com o Senhor, como aquele jovem rico fez. Aquele jovem rico conversou na mais pura verdade, na mais pura sinceridade. Mesmo sabendo das limitações dele, ele foi colocando diante do Senhor. Ele foi dizendo, Senhor, isso eu já faço. Mas ao final também ele disse, Senhor, isso aqui eu não consigo. Ainda que ele não disse com palavras, mas a atitude daquele jovem de se afastar, a atitude daquele homem de se afastar, já disse para o Senhor, Senhor, isso aqui eu não consigo, Senhor. Isso aqui eu não consigo mudar, Senhor Jesus. Vai dizendo ao Senhor, vai cantando ao Senhor. E eu insisto, é importante que você minimamente movimente os seus pés. Por mais difícil que isso seja, decida se você vai para frente ou para trás.
Decida se você vai dar um passo à frente ou um passo atrás. E você vai dizer com toda a fé do seu coração: vim até aqui. Você vai dizer isso, porque o Senhor quis nesta noite iluminar os nossos pensamentos com várias pessoas da Bíblia que nós conhecemos, inclusive Judas, inclusive a pecadora que banhou Jesus com perfume, para que você pudesse, assim como o jovem rico, ter em suas mãos a escolha. A escolha. Nós vamos cantar mais uma vez. E nesse cantar nós pedimos com toda a autoridade que o Espírito Santo movimente você, te impulsione, assim como o homem rico, a decidir, a escolher, dar um passo à frente ou mesmo um atrás. Vim até aqui, Canta. derramar o meu passado em ti. Vem banhar os pés. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Diga: hoje estou aqui. Hoje estou aqui, Não porque eu mereço, não porque mereço, eu sei. pois tu sabes. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem. Conheces bem o meu perfume. Pois tu sabes Mas tu sabes também que o meu choro é sincero. Que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer. Mas meu te Senhor. dou a minha vida. Diga com Mas te verdade. dou a minha vida. Estende seus braços e canta. É tudo que tenho. Canta, recebe o meu nada. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Proclama, habita em mim. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me pega em teu colo. Me acalma em teu Me peito. acalma em teu peito. Sou teu. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar teu cheiro. Olha aqui para mim um instantinho. Quando o Senhor me dava essa imagem aqui, onde nós estamos agora, eu sentia muita vergonha do passo. Às vezes você pensa assim: mas se eu der um passo para trás, vai que alguém me vê. Ou o peso de dar um passo para trás também. Mas é importante nós pensarmos nesse simples exercício, porque ele remete à nossa vida. Talvez aí no seu pensamento você se viu lá atrás na porta, de tantos passos para trás que você deu. Só que na prática você não conseguiu movimentar o seu pé. E o que Deus ia colocando no meu coração, e não é em vão que eu amo e eu sirvo um Deus misericordioso, é porque Ele sempre nos dá uma oportunidade de mudar. Esse jovem rico, esse homem rico, nós não ouvimos mais falar dele, mas talvez ele tenha sido verdadeiramente um grande seguidor de Cristo. Ou não, não sabemos. Mas nós que aqui estamos, temos o tempo presente do hoje. A gente tem a capacidade de mudar.
Ainda que aí nas suas visualizações, no como você tenha se visto, você viu dando 20 passos para trás e o seu termômetro esteja frio, mas existe a possibilidade de mudar. Ele está aqui, existe. E é isso que nós precisamos acreditar, que o Deus que nos ama, Ele é um Deus misericordioso. Ele amou Judas até o fim. Ele amou Judas até o fim da vida de Judas, quando Judas decidiu não amá-lo mais. E às vezes nós nos colocamos muitas vezes no lugar de Judas, mas existe sempre um Deus que fita, que olha para você, onde quer que você esteja, em que situação você esteja vivendo. Ele olha, fita os olhos em você e espera uma resposta, que é um passo à frente. Ele espera. E Ele é um Deus misericordioso. E Ele tem agido com misericórdia nas nossas vidas todos os dias. E nós vamos encerrar cantando. É tudo o que tenho. Mas eu quero que você cante, se você ainda não cantou, que você sinta o seu coração se rasgar de generosidade, porque é com essa virtude que nós vamos combater o nosso coração avarento. Amém? Deus pode contar conosco? Sim. Então vamos cantar para Ele. É tudo que tenho, recebe o meu nada. Refaz, amor, habitas, habita em mim. me pega em teu colo, Me pega em teu colo, me acalma, me acalma em teu peito. sou teu, Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Ainda que o homem rico tenha ido embora, eu tenho certeza que Jesus nunca deixou de amá-lo, nunca. E assim como diz essa canção, Ele nos elegeu. Não fomos nós que nos elegemos, foi Ele. Ele nos escolheu como eleitos dele. E por isso que Ele trouxe a nós que estamos aqui essa noite. Ele não trouxe outros, Ele trouxe nós. Porque Ele queria que nós que estamos aqui saíssemos com essa certeza de que somos eleitos, escolhidos por Deus. E ainda que o nosso coração seja avarento, Deus nos dá a virtude da generosidade. Que nós possamos retribuir primeiro a Ele, amando a Ele com generosidade, livre, sem cobrança. Porque Ele merece também o nosso amor, essa liberdade para que nós possamos amá-lo. Amém? E diante disso, como a Cris dizia, o Senhor foi aquele que doou tudo. E esse Deus que nos doou tudo continue na forma onde você está. Ele está aqui e Ele quer se levantar para que nós o adoremos, para que nós não sejamos avarentos e que nós doemos também toda a nossa vida a esse Deus. Portanto, a ministra vai levantar e vai erguer Jesus para nós. Que nós possamos nos prostrar. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração,
Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Olhe para o Senhor. Você que às vezes tem se prendido, não dando tudo aquilo que você podia dar a Deus. Oferece, ainda que como nessa música, que seja nada, mas Deus irá receber. Por isso, mais uma vez, que possamos cantar: é tudo o que tenho, recebe o meu nada. É tudo que tenho. Canta com verdade para o Senhor. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Habita em mim. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência. E a minha essência é exalar teu cheiro. Vai olhando para o Senhor e vai entregando mesmo sua vida. Ele que se entrega na Eucaristia. Ele que atualiza o sacrifício todos os dias. Ele veio nesta noite para que você entregue tudo a Ele. Ainda como acredite que com os passos dados lá atrás, a tua misericórdia é generosa. A misericórdia dele é generosa. Entrega ao Senhor. Essa melodia, Deus, na simplicidade do teu coração. Derramar o meu passado em ti. Eu vim, Senhor, banhar. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Eu vim, Senhor, até aqui. Hoje estou aqui. Eu sei, Senhor, eu não mereço. Não porque mereço, eu sei. Mas tu sabes, Senhor. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero. Eu não tenho nada, Senhor, para oferecer. Não tenho nada a oferecer.
oferecer, meu Senhor. Mas eu te dou a minha vida. Mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Canta, igreja. Refaz a morada. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar teu cheiro. Agradeça. Agradeça, Senhor, por ter restaurado a sua essência nessa noite. Obrigado, Deus, por ter lembrado a nossa essência de exalar o teu cheiro, de exalar as tuas virtudes. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado a oportunidade de te louvar hoje, de nos decidirmos hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por ter falado conosco. Obrigado, Senhor. Louva o Senhor. Agradece ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida nessa noite. Mas principalmente, não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é. Louve a misericórdia do Senhor. Louve esse Deus misericordioso. Teu cheiro é tudo que tenho. Recebe o meu nome. Vá louvando o Senhor. Vá louvando ao Senhor, vai engrandecendo aí. Vai louvando ao Senhor. Deixa a sua alma engrandecer a Ele. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência exalar teu cheiro. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar
insistente em sua misericórdia. Talvez houve vergonha em teu coração de se aproximar dele, de dar passos à frente em direção ao Senhor. Então, neste momento, nessa insistência de Deus, aproxime-se dele. Você que já tinha dado esse passo, aproxime-se dele mais um pouco. E aqueles que não conseguiram se chegar perto dele, vá. Esse Deus, ele quer te acolher, independente dos passos que destes. Vem, se aproxima desse Deus. Fisicamente mesmo, venha ao encontro dele. Aproxime-se do altar e vá em direção a esse Deus. Use dessa misericórdia insistente do Senhor. Use dessa misericórdia insistente do Senhor que quer estar contigo, que te chama mais uma vez a estar próximo dele. Você que recusou talvez o passo pela timidez, falou: não, Senhor, os meus passos sempre foram para trás, não sou digno de me aproximar de ti. Não, neste momento, irmão, o Senhor mais uma vez com os braços abertos, ele diz: vem como estás, vem, porque eu recebo tudo aquilo que você tem, mesmo que para ti pareça nada, mesmo que diante da grandeza daquilo que eu sou pareça nada. Então aproxime-se, incentive até mesmo com o seu exemplo o irmão a vir a essa frente, a se aproximar do Senhor. E nós queremos ser essa igreja que oferece tudo aquilo que tem, aquela igreja que não é avarenta, que entrega ao Senhor tudo aquilo que tem, tudo aquilo que é, porque Ele nos faz isso todos os dias. Então, Deus, nós queremos mais uma vez declarar que tudo que temos, Deus, e o Senhor recebe nessa noite o nosso nada, Senhor. É tudo que tenho, recebe o meu. Aproveita essa insistência de Deus. Deus, Ele veio e falou isso. Então Refaz vem a ao encontro dele. morada, Vem, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Você vai cantar, só você é tudo o que tenho. É tudo que tenho. Diga isso, recebe essa adoração, Senhor. Recebe o meu nada, refaz a morada. Ouvi isso, Deus. Habita em mim, Me pega em teu colo, me pega em teu colo, me acalma. me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja a ti, Deus. Louvado seja a ti, Deus, porque não desiste de nós, Senhor. Louvado seja a ti por tudo aquilo que fez, faz e é. Obrigado, Senhor. Louvado seja a ti. Todos juntos, graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento.
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez aplauda, Senhor. Obrigado, Deus.